Olá, alunos. Estamos aqui de volta, mais uma aula, graças a Deus. Continuando aí a última lição. O Senhor está conosco nesse lugar, nos orientando, nos abençoando com a sua palavra. Nós terminamos dizendo que o homem é a imagem e semelhança de Deus como criatura original e sem pecado, né? O homem foi criado sem pecado, puro, santo, como Deus é, a imagem e semelhança dele. E logo decidiu desobedecê-lo. Nós vamos ver isso mais para frente, mas vamos continuar. Depois de falar esses 7 belos aspectos divinos incrustados no coração do homem, nós vamos hoje falar sobre o propósito de Deus em criá-lo. O propósito de Deus em nos criar. Vamos lá, Carol, por favor, faça a leitura. O homem, o propósito de Deus em criá-lo. Surge então uma pergunta: qual o propósito de Deus em criar tão magnífica criatura? Solidão? Não. Ele já possuía a companhia de seus anjos. Adoração? Oh, não. Ele já o possuía de seus súditos, para mostrar aos seus santos anjos quais os terríveis efeitos do pecado na vida do pecador e a imensidão de seu amor e da sua justiça? Também não, pois os que são mensageiros celestiais já tinham visto isto quando da expulsão de Lúcifer e seus acéclas do céu. Por que e para que criou Deus? Por que e para que criou então Deus o homem? Fomos criados exclusivamente para a benevolente vontade do Senhor, para sermos o louvor da sua glória. Foi a vontade de Deus nos criar, porque isto conduzia com os seus mais altos e sublimes propósitos. Efésios 1, 5, 12, Apocalipse 4, 11. Maravilha. Lu, por favor, você pode ler Efésios 1, do 5 ao 12, que fala sobre isso, que nós fomos criados para sermos o louvor da sua glória. Efésios 1, 5, 12. Nos predestinou e para sermos adotados como seus filhos, e por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, e para louvor da glória de sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o ministério de sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispersão da plenitude dos seus tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Obrigado, Lu. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, se você um dia se perguntou para que eu fui criado, esse é um texto que te diz: fomos criados a fim de sermos para o louvor da sua glória. E olha que interessante, não é que nós fomos criados para louvar a Deus. Como leu bem a Carol, isso Deus já tinha, os anjos, os seres celestes, sabe? Todos que o adoravam e o adoram. A Bíblia diz lá em Apocalipse que os anjos dizem eternamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus, no céu, ele já tem um coral de anjos que cantam muito melhor do que nós, bem afinados, focados, instrumentos tudo funcionando bem, ninguém está fora. Então Deus não estava carente de louvor. Vou criar homens porque eu sou carente de louvor, sou carente de adoração, preciso que homens fiquem a eternidade inteira me adorando. Não. Embora a Bíblia diz que os anjos o adoram ininterruptamente, não é porque Deus exigiu a adoração deles, é porque Deus é tão adorável que eles não conseguem passar um minuto sequer sem adorá-lo. Olha que interessante. Deus é tão extraordinário que os anjos que estão diante dele nesse momento, desde sempre para sempre, os seres celestiais, não conseguem ficar
um minuto, um dia, um tempo só sem adorá-lo, sem dizer o quão grande ele é, quão maravilhoso ele é, quão extraordinário ele é. Nós que conhecemos ele por parte, né? Os que se interessam mais conhecem mais, os que se interessam menos conhecem menos. Porque a Bíblia diz que buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Todos aqui buscam de todo o coração? Tomara, eu quero crer que sim. Se não, que você desenvolva isso, para que você conheça o teu Senhor. Para que aí, ao conhecê-lo, aí ninguém vai precisar falar, adore a Deus, louve a Deus, porque vai ser naturalmente a sua vida, o dia inteiro, o seu coração vai ser um coração de quem adora a Deus. O dia inteiro, você trabalhando, você fazendo suas atividades corriqueiras, você levando teu filho na escola, seu coração é um coração alegre de quem vê Deus em todas as coisas, em todos os lugares, porque Ele está em todo lugar. Então essa adoração não é o dia inteiro falando aleluia, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, seja exaltado, não é isso. Tem sim momentos onde a gente sente esse desejo de exaltar com palavras, mas muito mais do que isso. Quando ele diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória, é que a glória dele o tempo inteiro nos encanta. E o nosso coração exulta, o nosso espírito o tempo inteiro está glorificando ao Pai pela beleza da sua santidade, Nós já estudamos sobre Deus aqui, sobre a multiforme graça deles, sobre quantas óticas, quantas assim, formas que a gente olha para Ele, que a gente olha para as suas características, para as suas... a sua forma, os seus atributos, e a gente nos encanta, que Ele é amor, que Ele é bom, que Ele é justo. Esse é o nosso Deus. E nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então não fomos criados para ficar louvando Ele o dia inteiro. Ele não precisava disso. Mas nós fomos criados para o louvor da sua glória. O que isso quer dizer também? É que todos os seres, ao olhar para o ser humano, conhecerão a glória de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então todos que olharem para um homem, para uma mulher, em Cristo, em Deus, verá o próprio Senhor, o próprio Deus, porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança. E isso fará com que Ele receba glória, que Ele seja conhecido. Tá entendendo? Então o nosso papel, a criação do homem e da mulher é para isso, para o louvor da sua glória, para que todos os seres do universo, os visíveis e invisíveis, ao olhar o homem, e claro, não o homem decaído, porque quando o homem decaiu, quando ele pecou, ele perdeu essa imagem e semelhança de Deus. Ele foi destituído de glória. A Bíblia diz que Deus nos fez com glória. Nós temos a glória do Filho do Unigênito. Mas nós perdemos com o pecado. Por isso Cristo veio e nos permitiu, nos deu a condição de voltarmos a termos a glória que o homem sempre teve. Por isso que Cristo falou, quem vê a mim vê o Pai. Cristo é o perfeito. Ele é cheio de glória. Nós, nele, somos cheios de glória. Entendeu? Por isso precisamos estar nele, porque o homem sem Deus é um homem decaído, não tem glória nenhuma. Mas o homem com Deus, ele é sensacional. Ele é extraordinário. Porque os atributos, as qualidades de Deus a gente pode ver no homem. A gente se emociona no amor que o homem pode gerar, na justiça que o homem pode fazer, na bondade, na criatividade. Porque isso é uma virtude do Senhor. Criatividade, a arte, tudo isso são valências do nosso Deus que está degradada no homem. Mas o homem com Deus, ele consegue fazer isso tudo com excelência. E a excelência traz glória. Tá bom, irmãos? Então, o homem foi criado para o louvor da sua glória, para que todos vejam a glória de Deus na criação. Se a criação já traz glória, quanto mais a coroa da criação, como nós já vimos, que somos nós, a cereja do bolo, nós somos a coroa da criação, nós somos o toque final do artista. Amém, irmãos? E eu queria que vocês lessem também Romanos 8, 26, 29. Bia, por favor, Romanos 8, 26, 29. Que a gente vai ver um outro detalhe também, uma outra parte importante do motivo, do propósito e que fomos criados. 26 ao 28, 26 ao 29. É 28 e 29.
É 28 e 29. 28 e 29. Romanos 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A fim, os que antes o chamou, predestinou para serem a imagem de seu Filho. Certo? Por quê? Porque a imagem do Filho, que é o Cristo, é a imagem perfeita que carrega a glória consigo. A imagem do homem caído após o pecado, não. Certo? Acabamos de falar isso. Então, os fez para sermos a imagem do seu Filho, que é o primeiro, o primogênito de muitos outros filhos. Então, a gente vê aqui que um dos objetivos do propósito também que Deus nos criou é para ter uma família de muitos filhos. E a gente vê isso na Escritura inteira. A Bíblia inteira fala sobre isso, sobre Deus como a pessoa de pai. Um pai que quer ter muitos filhos, não é verdade? Então, um dos propósitos também que nós fomos criados é porque Deus queria uma família numerosa. Ele em si, ele sempre existiu com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele em si já é uma família, né? Ele já é uma comunhão. Ele nunca viveu sozinho. E Deus é Deus de comunhão. Mas ele, em dado momento, ele quis, e isso partiu simplesmente da vontade dele. Deus nos criou porque quis. Ninguém o obrigou a nada, ninguém mandou que ele fizesse nada. Ele quis ter uma família, ele quis ter filhos, ele quis criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Partiu dele, da sua vontade soberana. E aí, ele nos criou e, aqui ó, Deus nos criou, por isso condizia com os seus mais altos e sublimes propósitos. Inclusive, isso aqui já é uma das respostas lá do questionário. Dos mais altos e sublimes propósitos. Todo mundo anotando. Porque Deus nos criou? Pelos mais altos e sublimes propósitos dele. Para isso fomos criados. E ele sempre quis ter uma família de muitos filhos que somos nós. E esse texto fala sobre isso. E por isso, Cristo precisou vir, porque nós tínhamos perdido com o pecado essa natureza de Deus em nós. Nós tínhamos manchado e Cristo vem com o seu sangue, nos purifica e o Espírito Santo começa um trabalho maravilhoso de refazer esse homem perfeito. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, Jesus falou assim, não só Jesus como o próprio Deus, sede perfeitos. Como assim eu vou ser perfeito? Não tem como homem ser perfeito, a gente gosta de falar isso, né? Mas sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. A vontade de Deus é que voltemos a ser santos e perfeitos em Deus, como o nosso Pai é. Ele não iria pedir algo de nós que fosse impossível de fazê-lo. Isso ia nos deixar constrangidos, sentindo impotentes. Em Cristo, com o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos viver uma vida perfeita, santa. Sede santo como o vosso Pai é santo. É nada menos do que isso. Deus não quer nada menos do que isso. Santidade, santificação. Homens e filhos puros, como fora criado lá em Adão. Mas sempre livres, podendo escolher o mal. Porque só no poder de escolher o mal que está garantido o nosso livre arbítrio, o nosso verdadeiro amor. Então vamos ler também Gênesis 1, do 26 ao 28. Sara, por favor, continuando isso. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Continua. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei
a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E os abençoou e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos e povoai a terra. Olha aí, ó, uma ordem de Deus, um motivo, um propósito pelo qual nos criou. Ele queria ter muitos filhos, só que ele criou muitos filhos? Não. Quantos ele criou para que isso acontecesse? Criou 2, Adão e Eva. E a partir daí ele os abençoou e falou: sede fecundos, crescei-vos e multiplicai e povoai a terra. Viu? E agora tem 8 bilhões. E já temos 8 bilhões. Mas olha como é interessante isso. Deus quer muitos filhos. E muitas vezes nós, por medo, por insegurança, porque o país está difícil, porque está tudo muito caro. Sim, tudo isso é verdade. Mas aquele que deu a ordem, ele garante: crescei-vos e multiplicai-vos, sede fecundos. O Senhor quer que nós tenhamos filhos. É próprio o Senhor que falou isso, não sou eu. Crescei-vos e multiplicai. Ele falou assim, ó, crescei-vos e multiplicai até chegar a 8 bilhões na terra inteira. Não. Até porque as pessoas morrem e nascem. Chegamos a 8 bilhões. Se para ter filho, vai degradar. Vai voltar, retroceder. Entendeu? Então, é uma coisa para a gente pensar também. Propósito da nossa criação. Crescer, ser de fecundos. Ele os abençoou para ser fecundo. Ser fecundo, gerar filhos, é uma bênção. E muitos de nós abrimos mão, porque o mundo nos ensinou, porque a política nos causa medo, porque a insegurança nos causa medo. Sendo que o Todo-Poderoso disse: vai, cresceis e multiplicai. Ele não nos daria uma ordem ao qual ele não estaria conosco. Até porque ele falou assim: os abençoou para ser fecundos. Ou seja, filhos são bênçãos. Amém? Não vou entrar muito por esse assunto, é um assunto que eu gosto. Eu sou pró-filhos. Todos que me conhecem aqui são meus alunos. Sou pró-filhos. E eu sou a prova viva disso, que filhos são bênçãos. Eu tenho 2. Pena que só 2, quero ter mais, mas você conversa para mais para frente. Amém, irmãos? Vamos continuar então. Carol, por favor, então, continua aí, ó. O homem, sua comunhão com Deus. Vamos falar agora da comunhão que Deus criou o homem para viver junto com ele. Vamos lá. A Bíblia nos ensina que no princípio da humanidade, Deus e o homem eram amigos. Andavam juntos, conversavam, faziam planos para este planeta. Discutiam sobre como desenvolvê-lo, povoá-lo, torná-lo o maior centro atrativo da glória de Deus em todo o universo. A Terra deveria se tornar o foco das atividades de Deus em sua sociedade com o homem. Deus e o homem eram felizes e ninguém havia de se interpusesse, gente, entre a sua amizade. Paz havia na criação e também um perfeito equilíbrio. Até que um dia Deus resolveu colocar o amor do homem à prova. Ele não queria que o homem o amasse e o obedecesse por se sentir obrigado a isso. Queria o seu amor, sua obediência e sua amizade. É verdade, porém, que os queria espontaneamente, sem coerção, sem qualquer insinuação de sua parte. Como criatura livre que era, o homem poderia amá-lo se assim quisesse, mas também poderia rejeitá-lo se assim determinasse. Isso aí. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, disse Deus. Gênesis 2, 16, 17. Muito bom. Não precisa ler esse não, porque já é o próprio texto que você já leu. Na verdade, eu quero que vocês leiam outro texto aqui. É o Atos 2, do 42 ao 47. Sueli. Antes de você ler, então, essa parte da lição nos ensina que Deus criou o homem para ter comunhão com ele, né? Olha que coisa linda. Ter comunhão é ter relacionamento. E ele teve até que veio o pecado. Até que veio o pecado, a Bíblia diz que Deus visitava o homem toda a tarde.
Imagina todo dia o próprio Deus te chamando para conversar. Vamos conversar, vamos falar sobre o universo, vamos falar sobre a criação, sobre os animais, vamos falar sobre a vida, vamos falar sobre os planos que eu tenho para você. Olha que coisa maravilhosa. Imagina todo dia você receber o próprio Deus e ter um relacionamento e sentir que é amado. O homem nunca duvidou de que ele era amado por Deus. Isso é o que o texto está dizendo aqui. Deus sempre o amou com todas as suas forças e com demonstrações. Deus nunca deixou a desejar do seu amor para com o homem. Só que ele queria um relacionamento, ele quer até hoje um relacionamento verdadeiro de amor com o homem. Então que Deus nos ama e nos amou sempre, isso não há dúvida. Só que o homem precisava provar para Deus que também o amava. E a gente só consegue demonstrar amor se a gente tem a opção de não amar. Se você não tem a opção de amar, você não vai conseguir demonstrar que ama. Ou você não vai conseguir provar que ama. Da mesma forma, uma criança, se você não tiver a opção de desobedecer, você não pode dizer que seu filho é obediente. Porque não tem opção de desobedecer. Você está entendendo? Agora, quando ele tem a opção de desobedecer e ele fala assim, não, eu prefiro obedecer minha mãe, aí você pode falar, meu filho é obediente. Aí ele pode falar, eu sou obediente, porque eu tinha a opção de desobedecer. Então, da mesma forma, essa relação, essa comunhão que Deus nos criou, ele demonstrou o seu amor, mas o homem precisava da prova do seu amor para com Deus, da sua obediência para com Deus. Por isso, Deus plantou uma árvore no jardim do Éden e falou assim, ó, você pode comer de tudo, todo dia eu estou contigo, você não vai ter carência de nada. Mas, ó, existe algo ali que eu botei, plantei, mas não pode comer. Simples, uma ordem simples. Você pode comer de tudo. Você não vai ter carências para dizer, mas me faltou aquela. Não. Mas estava ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou, acorda, não come. E explicou, sabe por quê? Porque o dia que você comer, certamente morrerá. Deus explicou. Não deixou ali com dúvidas. Mas aí veio o diabo, tentou a mulher, tentou o homem. E o homem, quando ia ganhar nota 10, de que não, eu amo o Senhor, não, eu amo a Deus, não, eu sou obediente a Deus, não, sabe, o relacionamento que a gente tem me basta, me completa, eu não preciso das ofertas do diabo. Isso é para nós hoje. Será que o relacionamento que você tem com Deus é suficiente? Tem que ser, porque Ele nos basta, Ele nos preenche. Se Ele não está te preenchendo, você está buscando preencher suas carências em outra coisa, é porque você ainda não conheceu Ele, porque Ele nos basta. Ele é suficiente para nós. Ele nos preenche de um gozo, de uma alegria, de um amor que nada pode suplantar isso. Nada. Mas a função do diabo é jogar na nossa mente dizendo que não basta. E aí essa insaciedade do nosso ser de querer buscar prazeres a todo custo tem nos afastado de Deus. Então, a gente sabe que o que aconteceu ali no Jardim do Éden, a mulher comeu do fruto, desobedeceu, deu para o homem, os dois desobedeceram e perderam a comunhão com Deus. Porque Deus é santo e puro. Ele não pode coabitar com o pecado, com o mal. Mas Ele já tinha um plano, que era enviar o seu Filho, que morreu por nós, e agora podemos nós aqui estarmos diante de novo de Deus, restaurados com o Espírito Santo trabalhando em nós para gerar essa nova criatura perfeita, santa, pura, para podermos novamente nos relacionarmos com Deus, o Deus que quer e sempre quis ter comunhão com o homem. Lê o texto, por favor, Sueli. Como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Rapidinho, desculpa, amor. Ela vai ler um texto que fala do nascimento da igreja, tá? Só para dar um panorama. Cristo veio, morreu, ressuscitou, todos viram que ele ressuscitou, ele ficou mais 40 dias, quase 50 dias com todos ali, todos viram, milhares de pessoas, e ele ascendeu, foi ao céu e falou, eu vou enviar o Espírito Santo, vocês não vão ficar órfãos. O Espírito Santo, eu estava com vocês, ao lado de vocês, agora o Espírito Santo vai estar dentro de vocês, formando a minha natureza em vocês. E aí a Bíblia nos conta que eles foram para uma casa, ficaram lá em oração, e o Espírito Santo desceu sobre eles e todos foram batizados com o Espírito Santo. E aí começou o nascimento da igreja se dá aí. A gente vai ver isso mais para frente no nosso curso. Tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa linda. Permaneçam. E ali, o nascimento da igreja, a gente chama de a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. E quem são os líderes dessa igreja? Os 12 apóstolos e os que estavam caminhando com Cristo. Então ela vai ler um texto de como vivia
nos primeiros meses, semanas, essa igreja nova que acabaram de nascer, tá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Muito lindo. Lê o primeiro versículo de novo que eu quero focar nele, só o primeiro. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Até Cristo só havia o Antigo Testamento. A Bíblia estava incompleta ainda, só havia o Antigo Testamento. O Novo Testamento é justamente os escritos, as cartas dos apóstolos. Então, quando ele diz ali, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, é justamente o Novo Testamento. São as escrituras, não é a doutrina, é a doutrina que o Senhor, como já vimos através do Espírito Santo, inspirou os apóstolos, os profetas para escreverem a Bíblia, não é verdade? Nós já vimos isso? Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, perseveravam no conhecimento das Escrituras, para nós hoje, parafraseando. Na comunhão, na oração e no partir do pão. Quer dizer, partir do pão, justiça, oração, sempre conectado ao Pai e na comunhão. Por que a comunhão? Em outro texto muito conhecido, vai dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O próprio Cristo falando. Quando estiverem dois em meu nome, ou 3, para dizer, quantos forem, reunidos em meu nome, onde eu for o centro, ali eu estarei. Porque Deus continua querendo ter comunhão conosco. O mesmo Deus lá atrás que nos criou para ter comunhão, é o Deus hoje que continua querendo ter comunhão comigo e com você. Só basta nós juntos em comunhão estarmos nos relacionando em nome dele, em nome de Cristo, ele sendo o centro do nosso relacionamento. Não é que a gente vai só conversar sobre Jesus, vamos parar aqui e falar Jesus é bom, e Jesus é lindo, e Jesus faz, não é isso. Mas 2 seres onde o Espírito Santo habita, está sendo transformado, a nossa relação é uma relação onde a lei que rege, sabe, é a relação que Cristo nos ensinou, a relação de amor, de respeito, de bondade, do fruto do Espírito, de mansidão, de paz. Então é um relacionamento onde Cristo é o nosso Senhor. Ali Ele estará. E quem nos ensina isso? O Espírito Santo dentro de nós. Então, a comunhão é irrevogável, é indispensável. Não existe nós vivermos sem comunhão, sem viver com os nossos irmãos. Mas não é uma comunhão qualquer, não é uma comunhão e você vai ali com pessoas que não têm Cristo. Deus quer estar no nosso meio. E Ele tem que estar no nosso meio quando 2 reunidos em seu nome. Aí Ele volta a ter essa comunhão que Ele está reconstruindo. Que Ele quer reconstruir conosco. Ele quer viver. Ele quer fazer parte do nosso dia a dia, o dia inteiro. Ele quer fazer parte do dia inteiro. Amém? Carol, vamos continuar a leitura, por favor, da apostila. O que no caso eles iam ensinando foi tudo que eles aprenderam com Cristo durante os 3 anos que ele viveu com eles, né? Era isso? Isso. Certo? Sim. Que foram as parábolas, todos os ensinamentos que ele deixou. Era Isso. Que eles começavam a pregar, né? Isso. Pegavam o Velho Testamento e vinham colocando em cima o que Jesus foi Sim. ensinando para eles. Isso aí. As Escrituras. Depois a gente vai abrir para perguntas, que aí vocês pegam o microfonezinho e falam. Vamos só concluir essa leitura aí, por favor, Carol. O homem sua queda. O homem ficou pensando algum tempo sobre aquilo. Analisou a vontade de Deus para a sua vida. Seu propósito elevado em criá-lo, sua comunhão inaudita com ele, seus planos para exaltação
preservação e conquista do planeta, bem como também nas possíveis consequências de uma má escolha de sua parte. Pensou, até que, por fim, resolveu pecar. Ele gostava da amizade da pessoa de Deus, mas não achava que precisava necessariamente de sua orientação para tocar a sua vida. Não achava que só com o conselho, sabedoria e orientação de Deus ele poderia levar sua existência a um bom termo. Oh, não! Ele já era bem crescidinho, já sabia se conduzir sozinho, não precisava mais de nenhum mentor, já era autossuficiente. E então, num dia já muito distante do passado, o homem se despediu de seu Criador dizendo: Deus, adeus. Qual o resultado de tudo isto? Quais os efeitos que advieram desta sua opção? É o que nós estudaremos na lição a seguir. É o que nós estudaremos na lição a seguir, que é o pecado. A próxima lição, hoje nós estamos findando, vamos ler a conclusão ainda, Carol? Mas a próxima lição é o pecado, onde a gente vai ver as consequências do pecado, a opção que o homem tinha de pecar ou não, e como nós podemos vencer o pecado. É uma lição muito maravilhosa, vocês vão estar conosco aí, vão aprender. Só para concluir, vai lá, Carol. Conclusão. Ao chegarmos ao final do nosso estudo, queremos ter respondido a alguma das perguntas que o irmão sinceramente gostaria de saber. Nosso maior desejo, porém, é que daqui por diante, ao olhar para um rico ou um mísero ser humano, o irmão tenha consciência plena de que ele é uma criatura elevadíssima nos planos eternais de Deus e que ele foi criado com um propósito amoroso e sublime e que, independentemente do estado degradado e pecaminoso no qual se encontre, é ainda a coroa majestosa da esplêndida e magnífica criação de Deus. Amém. Maravilha. Então, concluímos, vemos aqui o quão extraordinário é o homem, o quão dotado de autoridade Deus fez o homem. Um homem que o Senhor falou assim: vai, dá um nome agora a todos os animais. E Deus simplesmente deu um nome a todos os animais que existem. Você imagina isso? Adão deu um nome a todos os animais que existem, na terra, no céu, no mar. E tudo parece, né? Cachorro não tem cara de cachorro, né? E realmente, imagina uma baleia chamada de periquito, não tinha nada a ver, né? Mas porque o homem sempre foi muita sabedoria, muito sábio. Deus o criou assim, criativo, sábio, inteligente. E nós somos assim, mas o pecado manchou. Mas a nossa essência, a nossa natureza temos a fagulha de Deus, o sopro do Espírito em nós, está em nós ainda. E o Espírito Santo quer fazer esse lindo trabalho de restaurar essa imagem. Um novo homem, uma nova criatura. A semente, que é o amor de Deus, foi plantada em nós. Todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, você tem a semente dentro de você, que é o amor. É o sangue de Jesus que derramou sobre nós e nos purificou de todo pecado. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Rumo a sermos perfeitos em Deus. Que possamos buscar conhecer mais ainda esse Deus, porque ao conhecê-lo, nos conheceremos. Ao conhecer a palavra, nos conheceremos cada vez mais. Tem uma canção muito linda de um grupo chamado Os Arrais, que diz assim: descubro quem eu sou, porque a tua palavra me diz. Quer saber quem você é? Só o Criador pode dizer quem é a criatura. E o Criador escreveu um livro dizendo quem é a criatura. Então conheça a sua palavra e conheça mais sobre você. Amém? Quero abrir para perguntas, para dúvidas, para posições, para discussões. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade aí. Esse é um bom momento. Vamos lá. Alguém de algo que foi falado ficou com um pouco de dúvida? Estou esperando a Luciana falar. Vamos, Luciana. Vai, Luciano, eu sei que tu tem. Eu também sei. Chegaremos ao questionário, tá? Ó, como vocês já viram, o segundo questionário não foi tão fácil quanto o primeiro. Por quê? Para fazer vocês mesmo pensarem, olhar o que foi escrito aqui na apostila, mas também assistir os vídeos, porque os vídeos a gente explica muita coisa que não está detalhadamente na apostila. Porque se fosse só para ler a apostila, não precisava de aula. Então a aula é justamente para ir além.
para ir com detalhes, com riqueza de exemplos. Então tem que assistir a aula também, senão você nunca vai conseguir tirar 10, hein? E mais do que isso, porque o importante não é chegar lá no final e você chegar assim e falar, tirei 10 em tudo, mas não aprendeu nada. Então muito mais do que tirar 10, a gente quer que você aprenda, por isso que é bom que vocês tirem as dúvidas. O importante é ficar sem dúvida nenhuma. Né? Tudo que a gente puder responder, a gente vai responder. O que eu não conseguir, a gente vai buscar com os nossos líderes, nossos mentores e vamos trazer na próxima aula. Tá? Mas o importante é nós termos uma vida firme, convicta. A Bíblia diz que nós temos, já falando sobre isso, temos que saber dar a razão da nossa fé para qualquer um que nos interrogar. Qualquer um que vem perguntar, como é que é isso? Tu acredita? Sim, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. E o cara sabe o que fala. Você pode acreditar ou não, você pode crer ou não, você pode estranhar ou não, mas eu sei onde está balizada a minha fé. Eu creio por isso, por isso, por isso. E não porque eu ouvi na igreja, porque o pastor um dia falou, mas você não leu, você não estudou, você não se aprofundou. Então esse é o objetivo do nosso estudo, para que você esteja cada vez mais convicto das suas raízes, das suas bases, da sua fé. Amém? Então, teremos o questionário, se apliquem, viu? Eu já vi que tem pelo menos 2 perguntas aqui que não são fáceis, vocês vão precisar aí bater a cuca um pouquinho, tá? Por exemplo, a pergunta número 8, por que o corpo do homem terá de ser ressuscitado? Por que o corpo do homem terá de ser ressuscitado? Vou dar uma dica para vocês, que eu sei que essa é uma questão que vai travar. Quem quer responder aí? Eu quero anotar. Por que o corpo do homem terá de ser ressuscitado? Pensa, no final de tudo, né? A gente sabe, a gente viu lá em Tessalonicenses, a Bíblia diz que nós teremos o corpo ressuscitado. Esse corpo perecível ficará e nós teremos um corpo glorioso como o corpo de Cristo após a ressurreição. Esse corpo que viverá para sempre, que será um corpo eterno, porque nós somos seres eternos. A salvação nos permitiu estarmos com Deus e o nosso espírito foi salvo, uma nova criatura, espiritualmente, mas o corpo é o mesmo. O corpo não é a nova criatura. Então, por que precisaremos? Porque o corpo do homem terá de ser ressuscitado. Pensem nisso, tá? Esse corpo é perecível. Esse corpo que vocês estão é perecível, não vamos todos morrer? Então, por que o corpo do homem precisará ser ressuscitado? E é isso, Você já acabou de responder. Responde? Porque ele é perecível e nós viveremos eternamente. Então, para poder ser eterno, tem que ter um novo corpo. Ué, mas não podemos viver só o espírito? Por que precisa do corpo? Sueli, responde aí. Sempre, gente. Sabe sim. A Lu sabe. Ué, é só sermos espírito para sempre, junto com Jesus. Não. Por que não? Porque não. E ponto final. A gente sabe que não, mas vou explicar o porquê que eu... Espírito é homem? Não, Para ser homem precisa de quê? do corpo. De um corpo, de uma alma, de um espírito. Então tá aí a resposta. Obrigada, pastor. Fiquem com Deus. Façam o questionário, tragam. Vocês só vão receber a nova apostila se trouxerem o questionário respondido. Isso é uma exigência nossa para que todos se envolvam. Porque, infelizmente, e eu já esperava isso, é sempre assim, é assim em qualquer campo do saber. Quando eu entrei para a universidade lá de educação física, ou teologia, que seja, eu falo assim, a porcentagem dos 500 que se formam é baixíssima. Entra 100% e se forma 20%, se forma 15%. Já era assim lá atrás. Entendeu? Então tudo bem, nós começamos o grupo, tinha lá 40, eu sei que não vão se formar 40, mas eu não posso deixar de exigir o básico, que é a correção do questionário, que vocês tragam para mim. É a forma que eu vejo que vocês estão dando uma resposta de que sim, estão fazendo curso, até porque o povo online eu não consigo ter controle, né? Alguns me dão retorno, alguns falam, pô, que benção, tá legal, então eu preciso que no mínimo vocês façam o questionário e tragam para mim. Que aí é a resposta que eu tenho de que vocês estão interessados. E de que a coisa pode caminhar, tá? Então enquanto não trouxerem o questionário respondido, não recebem a próxima apostila. Só trazer o questionário e receberão a próxima apostila. Amém? Sem ficar triste comigo, viu? Não pode. Pai, obrigado. Que tu consiga, Senhor, em nome de Jesus, realizar os seus anseios. Tudo que almeja o teu coração, Senhor, de alcançarmos rendidos
desejosos da Tua presença, de Te conhecer mais e mais, e assim nos conhecermos, estarmos convictos de quem somos em Deus, da nossa identidade e do nosso propósito. Realize, Senhor, o Teu querer na nossa vida. Não queremos ser empecilho para isso. Recebe